Sobreviver. Um olhar atento à violência doméstica e relações abusivas. Na quinta-feira, dia 25 de março, a ONG Sobreviver realizou uma palestra online com o tema Violência Doméstica, ministrada pela doutora Flávia Oliveira. Eu agradeço primeiramente a doutora Flávia e depois a todos os participantes, a todo o esforço que cada um de nós aqui fizemos para que essas pessoas pudessem dispensar esse tempinho para estar conosco. A doutora Flávia é professora de Direito da Universidade Federal de Uberlândia e nossa parceira desde o início da ideia da ONG, né? E ela vai falar um pouquinho para nós hoje sobre a violência doméstica. E, doutora Flávia, a palavra é sua. Bom, boa tarde, gente. Primeiro, boa tarde, Mara, Maurício, Vera. É uma sempre felicidade estar junto, porque a ONG Sobreviver é filho, é fruto nosso, e sei perfeitamente bem que todas as pessoas integradas nesse projeto tem um desejo muito grande de transformar a nossa realidade para que ela seja uma realidade igualitária, uma sociedade tranquila, pacífica, e que as mulheres e os homens vivam com muita harmonia. Então, isso é muito bom, né? E a gente está aqui hoje, nessa tarde, né, do dia 25 de março de 2021, para conversarmos sobre violência contra a mulher. Vamos falar um pouquinho da violência doméstica, podemos, claro, expandir um pouquinho sobre as outras formas que são a violência sexual, aí na medida do tempo. Olha, gente, quando a gente fala assim, nossa, dia 25 de março de 2021, e você está falando ainda sobre violência doméstica, Flávia? Assim, né? A violência doméstica é uma novidade? Isso não acontecia? Isso é novo? E por isso que a gente está falando tanto? Pois é, a primeira coisa que a gente precisa saber, e isso é muito importante para nós entendermos, é que essa violência, especialmente a violência contra a mulher, ela é resultado de séculos, de milênios, de uma estrutura que colocou sempre a mulher numa condição de inferioridade, numa condição de subjugação, né? Então, é preciso entender que não é de hoje, que não aconteceu agora, e entender por que continua, e porque temos que falar sobre, né? Então, vamos entender isso primeiro, que eu acho muito importante. Quando a gente olha, assim, para a nossa história, digo aqui história mundial, tá, gente? História né, da nossa civilização. A gente costuma dizer que tanto Grécia quanto Roma são berços muito importantes do nosso processo de civilização, né? de como nós somos nos tornando seres civilizados, nos desenvolvendo enquanto sociedade, né? Poxa, o conceito de democracia é grego, né? Olha que importante isso. E nós até hoje ainda lutamos para que esse conceito, para que esse valor da democracia seja sempre efetivado. Pois bem, lá nesse tempo, então nós estamos falando de milênios atrás, 2, 3 milênios atrás, como é que se via a condição da mulher, né? A Grécia, eu vou falar primeiro porque Roma incorpora muito do que a Grécia propunha. A mulher era vista, isso nas duas civilizações, não como ser humano, ela era vista como res. O que é res? É coisa. Só os homens eram seres humanos. Tá bom que não eram todos os homens, né? Eram os homens gentios, quer dizer, os nascidos em Roma, os nascidos na Grécia. Os países que eles conquistavam também escravizavam, inclusive homens. Mas as mulheres, em nenhum tipo de mulher, era classificada como ser humano. Ela era coisa. Tanto era coisa que na Grécia era bem interessante isso. Na Grécia eles tinham a chamada figura da matrona, que era aquela cujos filhos seriam tidos como os filhos legítimos e responsáveis por levarem o nome da família e, enfim, né, serem os descendentes legítimos do chefe da casa.
Eles tinham também uma figura chamada de concubinas. As concubinas, elas eram para as relações sexuais e cuidados da casa, e os filhos delas não seriam considerados filhos do senhor, mas eles eram funcionários, empregados, semi-escravos ali também. E tinha a terceira categoria de mulheres, que eram chamadas cortesãs, que eram aquelas que iam para as festas com os homens, porque eles podiam beber, passar a mão, então tinha que depois trazê-los de volta, né? E, inclusive, a própria prostituição era um serviço público, porque a mulher era um instrumento, né? Então não tinha problema algum ser público. Então percebam, é tão interessante que no direito romano eles tinham uma regra que dizia que se um homem dormisse com uma mulher por 1 ano e 1 dia, ele usucapia, assim como se usucapia um bem qualquer, né? Então essa condição de não ser humano já nos colocava aí na mobília da casa. Claro que o homem podia, portanto, se desfazer dessa mulher. Claro que o homem podia, portanto, apedrejá-la até a morte, caso ela o desagradasse. Tudo isso era visto com muita naturalidade, já que ela não tinha qualidade humana, né? Isso vai perdurar durante muitos séculos, muitos séculos. O momento em que a gente tem uma quebra disso, um começo de mudança, vai se dar lá na Idade Média, no início da Idade Média, né? No qual a gente vai ter na Europa a dominação católica, né? Digamos assim, a hegemonia católica em associação com os reis ali, e que eles passam, então, o direito chamado direito canônico, que era o direito feito pela Igreja Católica, mas que regulava todo mundo, mesmo quem não era, né? Até porque não podia não ser. Ele passa a considerar a mulher já na qualidade de ser humano, mas não um ser humano como o homem. Ela era um ser humano inferior. E havia uma explicação bastante interessante em Agostinho disso. Ele dizia assim, olha, o princípio, o verbo, né, como eles falavam, é masculino, Deus é masculino. E o homem, que tem a semelhança a Deus, então também ele é um ser completo. Ele é um ser com desenvolvimento integral. A mulher, toda alma é masculina, porque toda alma fazia parte de Deus. Então, quando a alma masculina estava no corpo masculino, ela tinha um desenvolvimento chamado desenvolvimento pleno. Quando a alma, que era masculina, vinha para um corpo feminino, ela tinha o que eles chamavam de desenvolvimento débil, frágil. Então, a mulher era um ser inferior ao homem por isso. Então, ela precisava ser vigiada, ela estava sempre sob a tutela ou do pai, ou do marido, ou de um filho, porque ela era relativamente incapaz, né? Ela não podia cuidar de si nem de nada. Então, veja, ela sai de uma... E, evidentemente, não podemos aqui nos esquecer de um fato gravíssimo daquele período, que foi a Inquisição, né? A Inquisição era um tribunal religioso, mas que tinha efeitos na vida civil, e que julgava aqueles acusados de heresia, bruxaria, etc. E quem eram as bruxas eram as mulheres, que eram queimadas vivas, quando não também submetidas a terríveis torturas, né? Torturas as piores possíveis. Por quê? Porque eles entendiam que a mulher, dada a sua condição frágil, né? E a herdeira de Lilith, né? Aquela primeira mulher que enfrentou Deus, é a mãe de todos os demônios, toda essa concepção mais judaica, diria eu, né? Então, ela era um ser mais... Ela era uma presa fácil para o demônio e tal. Então, por isso que eram elas as bruxas, né? Óbvio que o tempo passou. A gente está falando aí, né, de 900 depois de Cristo, 1000 depois de Cristo. O tempo vai caminhando. E, na verdade, esse processo, ele se mantém, para vocês terem uma ideia, ele se mantém no Código Napoleônico, de 1700 e pouco, ele se mantém no Código Português, e ele vem parar no nosso primeiro Código Civil de 1916. No Código Civil de 1916, a mulher casada não podia trabalhar fora se o marido não autorizasse por escrito, não podia viajar sem a autorização por escrito do marido. Então, essa mesma ideia de que a mulher é inferior ao homem, ela se mantém, né? O mesmo direito ao voto, né? Só na década de 40 que a gente consegue a mulher poder votar no Brasil. Na
feminino vem lá no final do século XIX, início do século XX. Então, veja, em 1916, a mulher brasileira era vista como relativamente incapaz e submetida ao marido no casamento. A regra falava que o marido é o chefe da sociedade conjugal. Então, ela era vista juridicamente como inferior. Então, na relação familiar, o marido mandava, eu diria a vocês que havia uma certa elasticidade, uma certa conivência, que se fosse preciso que ele, às vezes, implicasse algum castigo físico à mulher para educá-la, era possível, dada a sua relativa incapacidade. Paralelamente à questão do civil, numa outra esfera, que é o direito penal brasileiro, de 1870 até 1940, vigora um decreto que dizia que se uma pessoa cometesse um crime privado dos seus sentidos, ele não tinha cometido crime nenhum. E todo homem que assassinava as mulheres porque supunha traição ou porque ela o abandonava, era liberado por esse artigo. Não era crime, não era crime. Em 1940, o Código muda e isso deixa de existir. O Código Penal, que vigora até hoje, criou uma figura interessante, que é a legítima defesa. A legítima defesa se alguém, por exemplo, gente, eu estou armado e uma pessoa está armada, a pessoa vem para me matar e eu, na reação de proteger a minha vida, acabo tirando da outra pessoa. Ou de proteger a vida de um familiar ou de um amigo. Então, legítima defesa, olha, eu tenho direito de me defender e pode ser que nessa defesa o outro é que tenha a vida perdida. Quando isso acontece, os estudiosos do direito no Brasil aproveitam a previsão da lei e criam a figura da legítima defesa da honra. Não estava na lei não fala isso. Foi criação dos nossos estudiosos. Legítima defesa da honra se um homem que supusesse que uma mulher o traía e ele a matasse, ele estava defendendo a sua honra legitimamente. Esse homem também era absolvido. Então, esse é um quadro que nós temos aqui até meados, nos meados do século XX nós estamos falando, nós estamos falando de 1940, né? O que muda? Em 1962, é feito o chamado Estatuto da Mulher Casada. Esse estatuto mantém o homem como chefe do casamento da família, né? A mulher deve obediência a ele, sim, mas ela não mais precisa pedir autorização escrita para viajar e trabalhar. Isso em 62, tá? A legítima defesa da honra ela vai seguindo, feliz, forte e animada. Essa tese jurídica de legítima defesa da honra sofre um primeiro forte baque lá nos anos 70, 80, quando acontece o famoso caso Ângela Diniz Dock Street. O Dock Street mata a Ângela Diniz, né, a Pantera de Minas, e num primeiro júri é absolvido por legítima defesa da honra. Os movimentos feministas brasileiros têm uma reação muito forte, extremamente forte, que inclusive contaminou o mundo e começou a ter reclamações mundo afora. Ele vai para um segundo júri e aí não é mais absolvido. Ele é considerado, que nós vamos chamar, naquela época, é 78, é 80 mais ou menos. Acho que o segundo júri dele é em 81. Ele vai ser condenado porque nós chamamos no Código Penal de homicídio privilegiado. É um homicídio, mas uma pena menor, porque ele estava sob violenta emoção. Então, foi preso, mas com uma pena pequena, né? Bem, seguindo, quando é que a gente começa efetivamente a pensar que é uma mudança para o rumo à igualdade? Isso vai se consolidar na legislação brasileira com a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal diz no seu artigo 5º, homens e mulheres são iguais perante a lei, repete lá no 225 e seguintes, no casamento e na união estável, o homem e a mulher são iguais. Então, é a Constituição Federal que promove essa igualdade. E aí nós vamos ter em 2001, com vigência em 2002, o novo Código Civil Brasileiro, que realmente diz que a mulher com o casamento não perde qualquer capacidade e na família não há chefia, né? Marido e mulher partilham essa relação
e decidem conjuntamente tudo que se refere à relação. Isso em 2002, tá, gente? Já estamos aqui no século XXI, tá bom? Em relação ao crime, né, que eu falei para vocês há pouco, só em 2015 é criada a figura do feminicídio. E o feminicídio, então, diz que não assassinato da mulher não é um crime de amor, ele é um crime de ódio, né? Um homem que mata a sua companheira, a sua esposa, ele não mata por ela, porque ele a ama, ele não mata porque fica com ódio dela, que resolveu abandoná-lo, por exemplo, ou por ódio por ela tê-lo traído, né? É como se fosse um carro dele que alguém pegou e ele fica com muita raiva. Então, de 2015 em diante, passamos a ter a figura, então, do feminicídio. Aí ele é um crime mais grave que homicídio simples. 2015, ontem, né, gente? Ontem. Em relação à violência doméstica, a Lei Maria da Penha de 2006. Então, percebam que para entender que a mulher casada, se sofrer violência, ela tem como se proteger, isso também foi agora no século XXI, gente, né? E é interessante observar uma coisa muito séria aqui. Nas decisões judiciais brasileiras, até muito recente, até início desse século XXI, se decidia que a mulher era, sim, obrigada a se casar, a manter relações sexuais com seu marido. Eles chamavam isso de débito conjugal, era um dever. Portanto, não era estupro se o marido a forçasse. Evidentemente que isso foi alterado. A Lei Maria da Penha, inclusive, é clara. Mas eu só fiz essa introdução para vocês, para que nós, né, entendamos que tudo isso é muito antigo, e muito amarrado, e muito internalizado. Está muito dentro da sociedade, está muito dentro da nossa cabeça. Ok, Flávia, tem hoje, 2021, tem boas legislações no Brasil para proteger a mulher? Excelentes. A Lei Maria da Penha, a gente, é classificada como uma das 5 melhores leis do mundo no assunto. Temos uma legislação boa. Só que assim, primeiramente, claro que o direito está fazendo a sua meia-culpa, porque foi ele quem referendou todas as violências que as mulheres sofreram para o passado. Mas a lei, primeiro, vamos lá, não há uma preocupação em se socializar, em se divulgar, em se comunicar leis no Brasil, né? Nós não temos essa tradição, nós não temos essa preocupação em dar conhecimento à população do que é permitido, do que é proibido na nossa legislação. Isso em si já é um problema. Segundo, a gente está falando de histórias milenares com que os nossos ancestrais foram criados e que foram vindo repassando na nossa história de vida. Não é assim, né? Primeiro que uma lei não muda uma chavinha, não tem uma chavinha lá que a lei, todo mundo muda, não. Para mudar uma realidade que tem milênios, só a educação, né? Só a conversa que nós estamos tentando trazer aqui com vocês. Quando uma pessoa é vítima de violência doméstica ou sexual, o primeiro movimento é o acolhimento. A gente tem que entender que essa pessoa está sofrendo, ela passou por um trauma. Acolher não significa dizer o que essa pessoa deve fazer, nem perguntar nada. Significa só dizer, olha, você não tem culpa de nada, eu estou aqui, o que você precisa? A gente precisa de gestos de acolhimento. Então, a gente precisa entender que o primeiro movimento que qualquer pessoa que queira ajudar uma mulher que é vítima de violência doméstica ou sexual, o primeiro gesto é de acolhimento, né? Para que ela se sinta não julgada. Porque se você disser que ela tem que fazer alguma coisa, você já está julgando. Claro que aos poucos, conforme esse acolhimento torne ela um pouco mais tranquila, a gente pode conversar, dizendo, olha, a maneira de se transformar, a denúncia ela é importante, porque a denúncia vira exemplo, né? Para a mãe, por exemplo, se tem filhos, olha, às vezes subir. Então, assim, a denúncia ela é um instrumento de transformação também. Então, a gente tem que entender que a nossa primeira preocupação é com a pessoa que sofre. Então, você acolhe
para que ela se sinta bem, para que ela se sinta fortalecida. A gente estimula a denúncia não porque a gente acha que punição tem que ser resolvida, não, porque ela vira uma educação. Aqui é ruim dizer isso, eu não queria que fosse assim, mas infelizmente é fato que a punição é um instrumento de educação no caso da violência doméstica, da violência sexual, né? Mas o melhor caminho é o processo educacional mesmo. Você sabe que eu tive uma cliente, um caso, esse é um caso bem emblemático. O que ele fez? Ela foi um caso bem parecido com isso. Ela trabalhava fora e ele estava sem emprego. Então, ela chegava de tarde, fazia a comida, e ela um dia demorou, porque o ônibus atrasou, então ela chegou um pouco mais tarde, pôs a água para ferver, né, para fazer a comida, e estava atrasando. Então, quando ele veio reclamar, ela respondeu, né, poxa, eu estava trabalhando, você estava aí até agora, alguma coisa assim. Ele catou a panela de água fervendo e jogou em cima dela. Então, queimou, foi uma queimadura de segundo grau. Queimou aqui o pescoço dela todo, o seio todo dela, a barriga, ela ficou internada há muito tempo, essas queimaduras provocaram infecção. E aí, eu me lembro, eu tinha um promotor muito meu amigo, eu insisti mais, falei assim, vai para a júri, vamos para a tentativa de homicídio. Flávia, é lesão corporal grave, eu consigo pôr uma pena para ele. Não, nós temos que ir para a tentativa de homicídio, para o júri punir, a sociedade precisa punir, ele tentou matar ela. Bom, tanto fiz eu nessa insistência, que ele foi, né? Pois bem, no dia do depoimento, que era ela que ia depor, ela foi com uma gola rolê até aqui, ó, e absolveu ele, disse que não aconteceu nada, que foi ela que fez, que ela tropeçou. Claro, o promotor só olhou para mim, né? Sim. Bem mesmo, olhou bem mesmo, né? Péssimo para ele, né? Pensei eu, assim, a culpa é dela, gente. Não é dela a culpa. Eu vou culpá-la? Não vou culpá-la. Eu vou acolhê-la, eu vou dizer, tudo bem, você não, tá tudo bem, você não conseguiu, tá bem, tô aqui ainda, vamos conversar? Por que você fez isso? O que te fez fazer isso? Né? Você fez isso por quê? Então, por exemplo, a vizinha fala, eu fiz isso porque eu tô grávida, e os hormônios, entendi que foi os hormônios, mas se fosse a sua filha que você tá esperando, vamos supor que era uma menina, né, e você visse ela sofrendo isso, como é que você viria isso? Não, então, tá vendo? Né? Então, a gente acolhe do mesmo jeito, nunca culpa, né? Nunca culpa, porque ninguém é culpado de sofrer violência. E nesse caso, é como eu disse, nessas circunstâncias muito dramáticas, gente, não tem jeito. Tem que denunciar e tem que proteger. O evento contou com a participação de mais de 40 pessoas. Quero só fazer uma citação final. Tem uma grande filósofa, né, fantástica, chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt, inclusive, uma judia que sofreu o Holocausto. E ela tem uma frase que eu acho que a gente pode usar. Ela diz assim, olha, toda dor pode ser suportada se sobre ela se puder contar uma história. Então, o que ela está dizendo é que nós temos que ouvir a história das pessoas que sentem dores. Então, seria muito importante pensarmos nisso. Às vezes, o que as mulheres querem é contar a sua história. E nós passarmos, e nós ouvirmos e replicarmos. Quem sabe pensamos nisso no futuro. Um canal para as mulheres contarem suas histórias. E para contarmos daquelas que não estão aqui. Daquelas que foram assassinadas. Quem sabe a gente não faz isso e isso ajude. Contar a história e a dor valer a pena. Muito obrigada, gente. Doutora Flávia, obrigadão, tá? Até mais. O Sobreviver. Um olhar atento à violência doméstica e relações abusivas.